O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Fazenda do Estado a indenizar um agente penitenciário por exposição indevida de sua imagem. O valor foi fixado em R$30 mil a título de danos morais. Em março de 2010, no Centro de Detenção Provisória de Caiuá, o agente sofreu agressões violentas, com fraturas no nariz e perda de quase todos os dentes. As fotos tiradas em um dos procedimentos administrativos para apuração dos fatos foram divulgadas, aliás, expondo indevidamente a imagem do agente público. O desembargador Danilo Paniza explicou que ficou caracterizado o prejuízo sofrido pelo agente e que o Estado é responsável civilmente ao se omitir diante do dever legal de barrar a ocorrência de um dano. Ainda cabe recurso da decisão. Pois é, o limite da curiosidade em tragédias, agressões e momentos de intimidade ultrapassa o bom senso. Imagens são compartilhadas sem nenhum critério. E como vimos aí, a divulgação é crime. Veja na reportagem. Com a evolução da tecnologia, ficou mais difícil controlar o que é publicado na internet sem autorização. E depois que se transforma em viral, as imagens se espalham como rastros de pólvora. Tem estragos que ficam impossíveis de consertar, mas não ficam sem punição. No ano passado, uma enfermeira foi demitida ao fazer e divulgar imagens do jogador de futebol Neymar entrando no hospital depois de uma lesão que o deixou fora da Copa do Mundo. Aqui no Distrito Federal, o Corpo de Bombeiros dispõe de equipe própria 24 horas para captar imagens das ocorrências. Mas mesmo assim não consegue impedir que outras pessoas façam imagens das vítimas. Ainda mais hoje em dia com a facilidade do celular, né, que tá sempre filmando com boa qualidade, então é muito comum, a curiosidade persiste nisso aí. A repercussão de fotos e vídeos divulgados sem autorização da família da preparação do corpo do cantor Cristiano Araújo gerou uma discussão sobre exposição imprópria, que pode ser considerada crime pela Justiça. Nesse caso, 3 pessoas vão responder por vilipendiar cadáver, que é o desrespeito ao corpo. A pena varia de 1 a 3 anos de prisão. Nesta funerária em Brasília, é proibido usar o celular durante a preparação do corpo. São cuidados específicos com relação à segurança. Bom, e para falar mais desse assunto, está aqui no estúdio o advogado Fabrício Mota Alves. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, como vimos aí, é muito fácil que essas imagens indevidas se propaguem na internet, né? Na internet e nas mensagens instantâneas aí de aplicativos na rede social. Os dois são crime, tanto compartilhar numa página da internet, como compartilhar em mensagem instantânea desses aplicativos de celular. Na verdade, Érica, o crime em si é praticado antes mesmo que ocorra essa divulgação. A divulgação foi só um meio, é só mais um elemento que deve ser ponderado nessa prática que se for enquadrado como crime. Esse caso específico, que houve enquadramento do crime de vilipêndio de cadáver, realmente o vilipêndio, a profanação do corpo do cantor foi amplificada, foi ampliada pelo fato de ter sido divulgado. Mas não necessariamente esse é o elemento que realmente configura o crime. Não existe um tipo penal específico para compartilhamento indevido de imagens. O compartilhamento pode ser que seja um elemento a se adicionar ao crime. No caso do vilipêndio de cadáver, foi o crime específico, foi praticado pela enfermeira e pelos colegas dela. Mas o uso da internet em si é só um elemento a mais. Depende, por exemplo, um vídeo com conteúdo impróprio ou que ofende a pessoa foi publicado na internet. Depende que a pessoa se sinta ofendida por aquilo para configurar algum tipo criminal ou não. Independentemente de a pessoa não precisa se sentir ofendida. Mais uma vez, vai depender do crime em que for enquadrada aquela conduta. No caso do vilipêndio de cadáver, naturalmente o cadáver, o corpo já falece, já não está desprovido de vida. Então, evidentemente que esse crime específico não há como haver uma valoração subjetiva do dano que foi dado àquela vítima. O corpo não é a vítima. O que é vítima, no caso, o que se considera como o bem tutelado, é o direito à imagem, é o respeito à imagem, à honra e ao nome daquele indivíduo que faleceu. Nesse caso específico, trata-se de uma ação condicionada, uma ação penal pública, ou seja, independe de provocação da parte e da família da parte. Porém, se algum crime, eventualmente uma difamação ou outro crime contra a honra, for praticado através do uso das tecnologias, aí sim vai depender de representação. E aí sim, o elemento subjetivo da ofensa, ou seja, se a vítima sentiu-se ofendida, ela deve procurar a delegacia. Um vídeo íntimo, por exemplo,
exemplo, de um casal, aí o namorado briga com a namorada e publica isso. É crime, daí ela tem que se sentir ofendida. Naturalmente que sim. Nesse caso do Cristiano Araújo, do cantor sertanejo, evidenciou essa prática, mas esse compartilhamento já é feito há muito mais tempo, desde que a internet se tornou aí um ambiente onde é possível fazer isso. Como vimos também na reportagem, o TJ de São Paulo obrigou o Estado a pagar a indenização a um agente penitenciário que teve as fotos dele divulgadas na internet com uma imagem de agressão. Isso, a Justiça tem decidido cada vez mais nesse sentido. Na verdade, a questão é mais simples do que parece. O que é protegido e é constitucionalmente protegido é a sua imagem, a sua intimidade, a sua privacidade e a sua honra. A Constituição protege a inviolabilidade desses elementos. Então, no momento em que há violação, a própria Constituição garante o direito de indenização. Então, a Justiça tem que dar uma resposta quando há essa violação. Se houver, naturalmente, se a conduta que violou a sua honra, a sua imagem, enfim, se a conduta violadora desses bens protegidos pela Constituição foi efetivamente possível de ser enquadrada como um tipo penal, como um crime, haverá naturalmente a necessidade de se atrair toda a legislação penal e processual penal. Ou seja, se for algo sujeito à representação da vítima, ela deve representar. Se não for, o Ministério Público mesmo já oferece o início da investigação com o uso da força policial. No entanto, o lado civil dessa discussão independe do lado penal. Ou seja, nesse caso do preso, a pessoa que está recolhida sob os cuidados do Estado para cumprir uma pena, ela tem também a sua honra protegida, a sua imagem protegida. E aquela situação de agressão que ela sofreu, aquilo provocou uma violação dessa honra. Ou seja, a Constituição, quanto a esse direito, foi violada. E o Estado juiz veio e se posicionou contra o Estado administrador, que foi negligente. Tá ótimo, ainda a gente tem algumas dúvidas a esse respeito. Okay. Daqui a pouco a gente volta e continua com o assunto. Nós voltamos a falar com o advogado Fabrício da Mota Alves a respeito das imagens indevidas divulgadas na internet. Doutor, nesse caso do sertanejo, vilipêndio de cadáver, as imagens divulgadas na internet, nos meios, nos telefones celulares. Quem comete o crime aí nesse caso? Quem botou o conteúdo, quem filmou, quem botou o conteúdo na rede, quem compartilhou, quem curtiu, todo mundo aí comete algum tipo de infração? Esse é um caso bem peculiar, porque o crime especificamente é composto por um comando verbal mais aberto, vilipendiar cadáver, né? Quer dizer, o que seria isso? O que seria a profanação? Como é que se dá a profanação? Você pode cometer uma profanação verbal, pode cometer uma profanação física, né? Você pode agredir, você pode, enfim, pegar aquele corpo e praticar atos impronunciáveis, enfim. Tem várias formas de você cometer esse crime. Nesse caso, é possível que na cadeia de responsabilidade penal e civil também, tanto quem filmou, até mesmo a pessoa que fez a autópsia e nada fez para impedir aquilo, pode ser responsabilizada também, como aqueles que cometeram o ato de compartilhar. Ele pegou aquele conteúdo que por si só já é um conteúdo profanador e passou para frente. Então, naquele momento, você tem a primeira onda de responsabilização, mas tem também os demais que contribuíram para que o vilipêndio ao cadáver fosse efetivamente tomar as proporções que tomou. Quer dizer, não é terra de ninguém. Às vezes a pessoa diz em sua defesa, não fui eu que compartilhei, mas ela foi lá e curtiu e comentou e disse alguma coisa, ela também pode ser responsabilizada. Pode ser responsabilizada. Já tem casos na justiça brasileira que o curtir, muito embora sejam casos muito específicos, o botão de curtir do compartilhamento pode trazer algum nível de responsabilidade. Claro que o fato, no aspecto da responsabilidade penal, o curtir por si só não vai se caracterizar dessa forma, mas no aspecto civil pode ser que isso gere uma propagação, a irradiação daquele dano que a família ou a vítima, não no caso, mas que a família esteja experimentando pelo fruto do conteúdo indevidamente publicado. Como fala da punição, de como a pessoa monta e prova o caso. No caso de uma pessoa, por exemplo, viva, descobri que tem um conteúdo impróprio seu na rede que ela não gostou, que está difamando. Ou dos familiares de uma pessoa morta que se deparou com um vilipêndio do cadáver, com a imagem filmada dessa forma como foi feito. Qual o primeiro passo? Como proceder para punir os culpados? O primeiro passo, no momento em que a pessoa constata que está sendo vítima de uma publicação indevida de um conteúdo
que lhe pertence ou da qual ela faça parte, ela tem que imediatamente buscar o Poder Judiciário e a Força Policial. Registra a ocorrência e busca verificar se aquilo que está ocorrendo com ela realmente se enquadra como uma espécie de crime. Havendo esse enquadramento, a autoridade policial vai tomar todas as providências para tentar descobrir, produzir, preservar a prova e efetivamente instruir um eventual inquérito, se for o caso de um inquérito policial. Se não for esse o caso, ainda assim a pessoa deve tomar atitudes. Se ela entender que não se trata de um caso de crime, ainda assim busque a ajuda da justiça para evitar que aquilo se irradie. Porque em termos de internet, você não tem controle. O conteúdo que hoje é publicado por uma pessoa, amanhã é publicado por duas e assim sucessivamente, de duas se transforma em 4, em 16 e assim por diante, é uma progressão geométrica, é impossível controlar. Quanto mais cedo a pessoa tomar as providências, melhor para si mesmo. Como se faz a prova nesses casos? A prova normalmente é feita com simples, o próprio conteúdo, se ela tiver tido acesso àquele conteúdo indevido, se ela recebeu aquilo num comunicador instantâneo do celular, por exemplo, aquilo ali já é suficiente para levar a autoridade policial. Se ela tiver tido a notícia de que aquilo está circulando, ela busca a identificação das pessoas envolvidas e fornece a informação para a autoridade policial. Se ainda assim ela não tiver tido como identificar o autor, ela não tiver oportunidade de saber quem está propagando, ela deve buscar os provedores de conteúdo, onde ela sabe que aquilo está trafegando. Se eventualmente for uma empresa de rede social, uma empresa que detém os direitos e execução de um serviço de comunicador instantâneo, ela vai atrás da empresa e tente remover o conteúdo o mais rápido possível. O Marco Civil da Internet vai ajudar ou ajuda na punição e na identificação desses culpados, dessas pessoas que se escondem atrás do anonimato, por exemplo? Com certeza, com certeza. O Marco Civil já prevê uma série de obrigações que as empresas provedoras de conteúdo de internet e até mesmo as empresas que provêm o acesso, a conexão à internet, elas têm que armazenar alguns dados, chamados de registros de conexão, de registros de acesso. Elas, inclusive, têm um período legal para fazer esse armazenamento. Isso tudo foi criado na lei, foi instituído pela lei com o propósito exatamente de facilitar a comprovação de eventuais violações, sejam elas violações que importem enquadramento em condutas penais ou mesmo violações cíveis, de ofensa pura e simples da honra e da imagem das pessoas. Então, o Marco Civil já trouxe esse elemento, já facilita muito. Muitas empresas que antes discutiam muito essa questão, até evitando fornecer os dados para as autoridades policiais, hoje já contribuem, porque sabem que existe uma norma legal específica para facilitar a comprovação. Tá ótimo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu conversei com o advogado Fabrício da Mota Alves a respeito da divulgação de imagens indevidas na internet. Obrigada pela participação. Obrigado, Érico. Obrigado.